Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje eu vou te apresentar 10 metas espirituais para a gente se desenvolver, crescer espiritualmente no ano de 2021. Aqui eu apresento as minhas e desejo muito que você possa comparar com aquelas que você traçou na sua vida espiritual para esse novo ano que está entrando agora. Então vem comigo! Olá, eu sou Douglas Carvalho e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre 10 metas espirituais que você pode estar desenvolvendo na tua vida espiritual no próximo ano. Especificamente, Deus ele me mostrou 10 metas para que eu possa melhorar minha vida espiritual no ano 2021. Sem a ajuda dele, a gente não pode fazer nada, porque a própria Escritura diz que sem mim, Jesus falando certa vez, nada podeis fazer. Então, quando a gente desenvolve metas, é interessante que a gente possa entender que sem Deus, em termos de metas espirituais, inclusive outras, a gente vai ter dificuldades muito maiores para alcançar aqueles objetivos e muitas vezes a gente nem consegue. Por isso, o perigo das metas é justamente você traçá-las, mas ao mesmo tempo não cumpri-las. Mas com Deus nada é frustrado e por isso esse vídeo de hoje e eu vou aqui mostrar para vocês 10 metas que Deus ele me direcionou para que eu possa crescer espiritualmente. Ah, e não se esquece, o único pedido que eu faço a vocês é se inscreve no canal e ativa o sininho. Então vamos ao vídeo. E a primeira meta espiritual que eu tracei com o Senhor foi a seguinte: ler a Bíblia em um ano. Então, para esse objetivo específico, entrava ano e saía ano e realmente até hoje eu nunca fiz esse objetivo, essa meta específica se cumprir. Porque às vezes as atividades do dia a dia fazem com que a gente se distraia, a gente não foque tanto nesse objetivo principal. Se você é cristão, lógico, você deve procurar ler a sua Bíblia diariamente, mas a gente sabe que durante o dia a gente tem várias distrações, a gente às vezes se cansa, se estressa em determinados dias, e aí a gente acaba colocando a leitura um pouco de lado. Mas para iniciar bem um ano com essa meta específica, eu adquiri essa Bíblia, 365 dias no ano, no qual eu vou dedicar diariamente uma leitura mínima das Escrituras para que eu possa cumprir essa meta específica em um ano. Então eu vejo que a partir dessa leitura, a partir dessa Bíblia, eu vou ter mais compromisso com essa meta em específico. O segundo objetivo foi orar com mais qualidade. Nessa questão da qualidade, é justamente aquilo que Jesus certa vez ele falou, né? Que mais vale para Deus não é quanto você ora, né? Com vãs repetições, mas especificamente em ser alguém mais focado e objetivo com Deus, alguém que não enrola, alguém que sabe ir diretamente ao Pai e pedir coisas específicas e agradecer por essas coisas específicas. Então, a principal recompensa que eu vejo na questão de orações, principalmente orações de pedidos específicos a Deus, é justamente você ter a resposta de Deus e saber que Ele é um ser espiritual que responde orações. E eu vi que nesse ano eu fiquei a mercê, eu fiquei aquém da questão de oração, eu poderia ter orado mais e com mais qualidade, que em termos espirituais é válido principalmente quando você foca, quando você canaliza a questão da oração na questão da qualidade, em saber exatamente o que você quer e pedir diretamente a Deus. Então no ano de 2021 vou focar muito também nisso. O terceiro ponto em termos de objetivo foi o seguinte: exercitar a gratidão. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos por tudo. Nesse versículo específico, ela não fala que você deve agradecer por desgraças. Não, ela está dizendo que mesmo em momentos difíceis, a gente pode exercitar espiritualmente a gratidão. O reconhecimento dos grandes feitos de Deus em nossas vidas. Então, nesse ano de 2021, eu pretendo focalizar mais naquilo que Deus ele me ajudou a conquistar do que naquelas coisas que eu pretendo conquistar. E espiritualmente falando, quando nós já somos gratos pelaquilo que Deus já nos favoreceu, como consequência disso, a gente está mais aberto para receber mais de Deus em termos espirituais e também materiais. A quarta meta espiritual de 2021 foi a seguinte: evangelizar. Eu percebi realmente que nesse ano de 2021, a questão do evangelismo na minha vida pessoal cristã ficou muito a desejar também. Particularmente, eu quase não evangelizei ninguém. Às vezes, quando nós enfrentamos problemas, nós estamos apenas focalizando nas nossas vidas pessoais e a gente acaba esquecendo um pouco das outras pessoas. A gente sabe que esse ano 2020 foi um pouco atípico por causa da pandemia Covid-19, mas ao mesmo tempo foi uma oportunidade para que nós, como cristãos, entrássemos mais em espaços digitais e pudéssemos difundir a palavra de Deus, que também é
um meio de evangelização. Mas aqui eu me refiro a evangelização face a face, presencial. Então, em termos de evangelização, é um dos objetivos espirituais que eu tenho para 2021 também. A quinta meta espiritual que eu tenho para o ano de 2021 é a seguinte: dizer não às pessoas. Então, essa questão espiritual de não saber dizer não às pessoas acaba nos prejudicando em muitas coisas. Nós ficamos sobrecarregados, às vezes começamos a murmurar muito, às vezes você começa a praguejar. Então é necessário que a gente saiba dizer não por causa da questão espiritual de a gente estar bem conosco primeiro. A Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então quando a gente só diz sim para agradar os outros, nós automaticamente estamos nos auto-sabotando. Então saber não também é uma meta espiritual inteligente para que a gente possa entrar em equilíbrio e reconhecer momentos que nós podemos ajudar outras pessoas, mas momentos que a gente tem que focalizar em nós também. A sexta meta foi a seguinte: se associar com quem ama a Deus. Esta questão de amizades é muito importante porque uma única pessoa pode te colocar no centro da vontade de Deus, mas também uma única pessoa pode te desviar completamente desse propósito eterno. Então é interessante que a gente saiba selecionar realmente quem está conosco. Jesus, ele selecionou 12 e desses 12 ele tinha 3 pessoas íntimas que compartilhavam várias coisas espirituais e também eternas, também aflições, né? A gente viu, por exemplo, no Getsemane que Jesus ele sempre chamava Pedro, Tiago e João para estar com ele. E não foi diferente também nos momentos difíceis. Então nesse ano de 2021 é interessante que você saiba espiritualmente, com discernimento espiritual, selecionar aquelas pessoas que vão andar com você. O sétimo ponto foi o seguinte: jejuar. E aqui eu não falo um jejum de redes sociais, de outras coisas. Não, aqui eu estou falando realmente de comida, de se abster de comida e também de bebida por um tempo e passar um momento de oração com Deus, para estar mais sensível a ouvir a voz espiritual de Deus e estar sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, realmente, nesse ano 2020, eu não jejuei praticamente o ano todo. E, com base nisso, eu percebo agora a necessidade de entrar um ano num contexto em que eu posso estar jejuando e ficando mais sensível ao Espírito Santo de Deus. O oitavo ponto foi o seguinte: falar menos e ouvir mais. Então eu percebo que quando geralmente eu falava muito dos meus projetos para o ano seguinte, esses projetos eles não se realizavam. Porque espiritualmente falando e também emocionalmente falando, a gente percebe que quando você começa a divulgar muito o que você vai fazer, as pessoas ou vão te colocar muito para cima, muito para baixo. E além disso, quando você fala de projetos, emocionalmente falando, o teu cérebro já interpreta que aquilo já está feito, já está concretizado. E aí você passa a ficar num contexto de preguiça e não sai do canto. Então é interessante... meio da mensagem. Então é interessante que a gente possa compreender que é necessário que a gente possa ter o discernimento de falar menos e ouvir mais as pessoas. As pessoas amam ser ouvidas e muitas pessoas elas simplesmente precisam de um momento para serem ouvidas. Então no ano 2021 também é uma das minhas metas espirituais para crescimento espiritual. A nona meta foi a seguinte: iniciar o dia com devocional. Então eu percebo, por exemplo, que geralmente eu iniciava os dias olhando o celular, eu não vou mentir. Então eu vejo que eu preciso dar prioridades espirituais ao novo ano que se entra. E uma das formas também é, justamente ao acordar, já se conectar diretamente com o devocional. E aí eu preciso estudar bem como é que isso pode acontecer, porque geralmente quando eu pegava o celular para ouvir um louvor, eu acabava utilizando o WhatsApp para ver alguma mensagem, coisa do tipo. E aí acabava invertendo a prioridade. Então eu vejo que é interessante eu iniciar o dia não mais focalizando no celular, mas abrindo um texto, já lendo um texto e entoando o louvor, a adoração, inspirado mesmo do meu coração, e depois, quem sabe, pegar o celular para ouvir um louvor, adoração lá no YouTube. Lá no YouTube, tá ligado? E o 10º último ponto foi o seguinte: escutar músicas que estão de acordo com a palavra de Deus. Nesse ano de 2020, no meu outro canal que eu tenho particular, eu geralmente faço playlists de louvores e adoração. Mas uma coisa que eu não me preocupei muito nesse ano 2020 foi ver ou analisar se as letras estão de acordo com as escrituras, ou seja, se elas estão sendo cantadas de acordo com o que a palavra de Deus afirma. Porque aquilo que você ouve, mais cedo ou mais tarde, desce para o seu espírito. E com base nisso, você pode estar influenciando seu crescimento espiritual para mais ou para menos. Então, particularmente no ano de 2021, eu vou fazer um pente fino nessa playlist
e ver realmente quais são aqueles louvores que são condizentes com o que a palavra de Deus diz. Mas eu não me refiro aos louvores, né, que tem a liberdade poética de compor para estar em ritmo, melodia legais. Eu me refiro àqueles louvores no qual na letra realmente existe realmente uma agressão à palavra de Deus, no sentido de não falar o que a palavra diz. Por exemplo, erros de ensinamentos bíblicos, visão distorcida sobre quem Deus é, sobre a bondade de Deus. Esses são pontos chaves para que a gente possa ponderar se realmente vale a pena continuar ouvindo um louvor ou não. E é por isso que nessa última meta espiritual é necessário que eu possa fazer essa seleção para que eu possa melhorar, crescer espiritualmente sempre. Porque aquilo que você ouve um dia vai fazer parte do seu espírito e você vai estar andando nas verdades ou nas mentiras que determinada música está trazendo para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi uma ótima oportunidade para que a gente possa refletir sobre quais são as metas que a gente vai querer atingir em 2021, metas específicas, vida espiritual. Tem várias outras que a gente pode traçar na vida profissional, na vida amorosa, etc. Em várias áreas da vida, mas hoje especificamente eu trouxe aqui as metas espirituais, aquelas que envolvem você e o seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus e Ele comigo. Então espero que você tenha gostado do vídeo e eu quero que você saiba que você é mais que um número e você é o melhor de Deus. Shalom!